Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite a todos. Que nós possamos, nestes minutos aqui, que vamos estudar o nosso Evangelho no lar, trazer a paz para o nosso ambiente doméstico, harmonizando todas as pessoas da nossa casa, iluminando a todos com esses conhecimentos evangélicos e que possamos trazer este entendimento para a nossa vida. Dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos ainda no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora começando o item 9, onde começam as instruções dos Espíritos, onde estão as explicações do capítulo Não Vim Destruir a Lei, por parte dos Espíritos superiores. Nós vamos ler e interpretar este entendimento, porque o estudo não se baseia apenas na leitura e na fé cega. Nós precisamos ler, compreender o que estamos lendo, para saber se nós efetivamente vemos a lógica no estudo ou não, ou parece que tem alguma coisa estranha, né? Então nós vamos estudar, ler, refletir e depois avaliar aquilo que é bom e trazermos para a nossa vida. Então vamos lá. O título é A Nova Era. Deus é único. Moisés é o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido porque, postos em ação, em toda sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar o caminho para a humanidade percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem holocaustos ou sacrifícios, sem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências estava muito atrasada em imoralidade, e eles não se submetiam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Fazendo uma rápida interpretação, ao mesmo tempo que o povo hebreu tinha dificuldade de lidar com as coisas totalmente espirituais, eles precisavam de algo que representasse o sacrifício e o poder de Deus, algo material. Então, fazia-se a prática de alguns rituais e sacrifícios, inclusive de animais, para se homenagear a Deus, para pedir a Deus aquilo que eles precisavam enquanto povos, mas naquela época era o melhor que eles podiam para poder se aproximar. Mas já veio um povo preparado com a noção de um Deus único, enquanto que os outros povos antecessores tinham vários deuses. E a noção de Deus único traz a noção de unicidade, de um ser supremo, uma inteligência suprema. E começa aí a nossa jornada enquanto povos, enquanto sociedade, humanidade, para a consciência e a unificação desse poder e sabedoria divinas. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, da mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos.
que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Então aparece agora o comentário do Espírito esclarecendo que existe a lei de progresso e que todos os povos que hoje habitam a Terra serão levados para o seu progresso e evolução moral, para que esse planeta seja melhor e que a prática dos conceitos e valores espíritas aceleram esse movimento de progresso da humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Eles devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque eles necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés que abriu o caminho. Jesus continuou a obra, o Espiritismo concluirá. Nesse progresso da humanidade, tivemos o contato com os ensinamentos de Moisés, tivemos contato com os ensinamentos de Jesus e agora os ensinamentos que abrem a chave da nossa vida futura, que é a nossa verdadeira vida, compreendendo a nossa missão como espíritos que somos em evolução, vivendo apenas um curto período na matéria, mas que a vida espiritual é muito mais ampla e muito maior. Nós nunca morremos e progredimos sempre. Neste momento, então, nós elevamos o nosso pensamento a Deus em gratidão por este conhecimento, que possamos trazer isso para a nossa consciência do dia a dia e pautar a nossa vida em valores definitivamente que nos levem a um progresso moral enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Muita paz a todos.